Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. O Senhor é o nosso Deus, nós somos o teu povo. Nós vivemos, Pai, não do pão dessa terra, mas da palavra que procede diretamente de ti. E é nessa fé, nessa confiança que nós suplicamos para que cada versículo lido, cada verdade que nós vamos considerar essa noite, seja trazido ao nosso coração pelo teu Santo Espírito, agindo como palavra de Deus para nos transformar e formar Cristo em nós. Precisamos de ti, ó Pai, para isso. Sem o Senhor é impossível que isso aconteça. Então ilumina os nossos olhos, abre a nossa mente, destampa os nossos ouvidos, capacita a nossa vontade, para que nós aprendamos de ti, Senhor, e fiquemos cada dia mais encantados com a beleza da tua lei. É a nossa oração no nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 2. Tem uma história que sempre se contava no seminário que eu estudei, nas aulas de pregação, de um certo aluno que foi pregar numa dessas aulas em que você está aprimorando a prática de pregação, e tinha um professor muito exigente, e esse aluno disse assim, estavam os alunos e o professor junto, e esse aluno foi começar a sua pregação, e ele falou: meus irmãos, eu não vou ler o texto bíblico, porque todo mundo já conhece, todo mundo aqui é seminarista, pastor, então vou partir logo para a pregação. E aí ele pregou, e quando terminou, o professor ia fazer a avaliação dele, e disse assim para ele: a única coisa que teria prestado no seu sermão era a leitura da Bíblia, e você não leu. Então, para não correr esse risco, vamos ler Mateus capítulo 2 completo, tá bom? Mateus 2, a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre todas as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito.
e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. E graças a Deus pela palavra que Ele nos dá. Meus irmãos, essa noite nós vamos olhar esse texto e eu quero considerá-lo com vocês dentro do seguinte foco. Eu quero olhar com vocês os grupos que tiveram contato com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos no capítulo 2 algumas pessoas e alguns grupos que tiveram contato com a notícia da chegada de Jesus. E nós vamos observar que cada um deles teve uma reação diferente à chegada de Jesus. Em um deles nós vemos hostilidade, em outros nós vemos indiferença, em outros nós vemos adoração, em outro nós vemos falta de foco. Então nós vamos considerar esses grupos, a maneira como eles se relacionam com a chegada de Jesus. E o nosso objetivo é que, olhando o exemplo dele, nós pensemos em nossa própria vida, consideremos a maneira como nós temos reagido ante a presença e a chegada do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Então, a primeira pessoa que eu quero considerar é o Herodes. Nós temos uma referência no versículo 1 a ele. O texto diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias de Herodes. E no verso 3 diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Então, uma das pessoas que teve contato com essa notícia da chegada de Jesus foi o rei Herodes. Para você entender um pouco da história desse homem e por que ele teve um comportamento tão hostil à chegada do Senhor Jesus, nós precisamos dar uns poucos passos atrás na história de Israel. Lembre-se, irmãos, que entre o final do Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos um período de silêncio, um período de 400 anos. Os teólogos chamam de período intertestamentário. Durante esse período, Deus não falou com o seu povo. Durante esse tempo, Deus não levantou nenhum profeta. Deus não se comunicou com o povo de Israel. E esse tempo de 400 anos, ele é interrompido pelo ministério de João Batista. E esses 400 anos de silêncio foram dias de muito sofrimento para o povo de Israel. Eles vinham numa sequência de povos que os dominavam. Nós temos os persas, nós temos depois os gregos, até que no ano 63 a.C., um homem chamado Pompeu, ele invadiu a Palestina e tomou Jerusalém. E Herodes, que é referido aqui no texto sagrado, ele foi nomeado pelo imperador romano para ser rei da região da Palestina, ali onde se chamava naquela época de Judéia. E ele assumiu o trono mais ou menos no ano 37 a.C., e ele morre cerca de 2 ou 3 anos depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem, se você for estudar a história dele, você vai perceber que ele foi um grande administrador.
ele praticamente modernizou todo o templo de Jerusalém, esse templo que havia sido retomado as suas obras nos tempos de Esdras, Neemias, vocês conhecem bem a história. Ele deu uma levantada no templo, ele administrou, ele modernizou muito aquela região, tornou uma região muito comercial, mas ao mesmo tempo esse homem era tremendamente imoral, idólatra e violento. Ele tinha medo de perder o poder. Para vocês terem uma ideia, ele se casou 9 vezes, e entre essas 9 esposas, uma delas se chamava Mariana, que é conhecida como a sua esposa predileta, e ele mandou matá-la, porque ele desconfiava que ela estava participando de uma conspiração para tirá-la do trono. Ele fez a mesma coisa com a sua sogra, que quando descobriu que a filha tinha sido morta, fugiu para o Egito, e ele mandou emissários no Egito para assassiná-la. Ele tinha 2 filhos que estudavam na cidade de Roma, ele mandou assassinar os seus próprios 2 filhos, para que esses filhos não ganhassem poder e popularidade e futuramente constituíssem alguma espécie de risco para o seu trono. E no dia da sua morte, sabendo que ele era um homem completamente indesejado, ele mandou matar 2 homens que eram muito queridos entre o povo judeu, para que houvesse choro no dia do seu sepultamento. Com todas essas informações em mente, dá para você entender agora o verso 3, quando diz assim: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. O rei Herodes, quando descobriu que chegou uma comitiva de magos em Jerusalém, dizendo: cadê o rei dos judeus? Nós viemos celebrar o rei dos judeus. Esse homem ficou preocupadíssimo. Ele era amante do poder. Ele matava qualquer pessoa que se aproximasse, pelo menos da possibilidade de derrubá-lo do trono. E foi por isso que nesse capítulo ele se mostra tão hostil ao Senhor Jesus. É por isso que ele fica em tanto pânico quando ele toma conhecimento que o rei dos judeus nasceu. E toda essa dissimulação dele, que nós vemos aqui, ele chamando os sacerdotes e perguntando: olha, cadê? Onde é que esse menino vai nascer? E os sacerdotes vêm a ele, cita a profecia de Miqueias 5:2, que acabou de ser dita pelo Mateus, que ele iria nascer na cidade de Belém. Depois ele chama os magos, e vocês percebem que ele quer meio que transformar os magos numa espécie de detetives dele, dizendo: olha, vão lá e secretamente digam onde é que o menino está, mostrem para mim, contem a história toda, porque eu quero ir lá adorá-lo. Mas na verdade, irmãos, tudo fica muito claro que era uma grande mentira. E no versículo 13 nós temos o Senhor Jesus sendo poupado, o anjo avisando o seu pai humano de que ele deveria ir para a terra do Egito, porque Herodes na verdade estava com intenções de matá-lo. Quando nós chegamos no versículo 16, é o momento em que Herodes de fato mostra a sua cara, quando o texto sagrado diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então veja que ele era um homem muito sagaz. Ele conversou com os magos e ele fez um cálculo mais ou menos do tempo que os magos viram a estrela, o tempo que eles demoraram para fazer a jornada até Jerusalém, e o tempo em que ele conversou com Herodes, que ele conversou com os próprios magos. E aí ele chegou a um número entre 2 e 3 anos de idade. Então ele mandou matar todas as crianças, e ali nós temos ele revelando a sua grande hostilidade ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, as coisas não mudaram tanto de Herodes para cá. Aliás, ao longo da história tem se levantado muitas pessoas que são tipos de Herodes, porque o Senhor Jesus Cristo, ele ainda continua despertando nas pessoas esse tipo de sentimento: rejeição, hostilidade, ódio,
incômodo. A presença do Senhor Jesus ainda continua constrangendo muita gente, porque a luz sempre vai incomodar as trevas, a justiça sempre vai incomodar a injustiça, o amor sempre vai incomodar o ódio. E todas aquelas pessoas que não querem andar na luz, que não querem se curvar diante do rei dos judeus, quando colocados diante da presença do Senhor, elas ficam desconfortáveis. E é por isso que Jesus continua sendo hostilizado. É por isso que as suas palavras e as suas reivindicações ainda continuam despertando ódio nas pessoas. Basta você ir ao ambiente acadêmico. Lá você vai ver um ambiente em que as pessoas hostilizam Jesus tanto quanto Herodes hostilizou. Basta você observar as ideologias políticas. Experimente falar a respeito de Jesus. Experimente viver como Jesus viveu. Experimente requerer das pessoas as demandas que Jesus requer, e você vai perceber que as pessoas começam a hostilizar. Porque todos aqueles que não querem Jesus como rei, todos aqueles que não querem Jesus como governante supremo da sua vida, sempre terão nele uma pessoa que incomoda. E Herodes é a personificação disso. Talvez você conviva com Herodes. Talvez você conviva com várias pessoas que são o tipo desse homem, que se sentem incomodadas, que se sentem hostilizadas por ele. Mas louvado seja o Senhor pelo verso 19, que diz: tendo Herodes morrido. Louvado seja Deus, porque os inimigos do Senhor Jesus sempre vão morrer, e ele sempre permanecerá vivo, ele sempre será rei, o seu trono jamais será abalado, ameaçado. Ele se levanta como rei, governante do universo, soberano, santo, perfeito e eterno, e nada nesse mundo, nenhuma hostilidade nesse mundo pode mudar essa grande verdade. Mas Jesus, ele desperta hostilidade, assim como despertou em Herodes. Eu quero olhar agora, em segundo lugar, não uma pessoa, mas um grupo, os cidadãos de Belém. Como é que os cidadãos de Belém reagiram à chegada de Jesus? Então lembra que tem uma profecia dizendo que aquele que iria reger a nação de Israel, cujos dias, diz Miqueias, são desde os tempos antigos, ele nasceria na cidade de Belém. No verso 7, verso 8, diz: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu ir também adorá-lo. A situação dos belemitas é diferente da situação do Herodes. Os belemitas, eles estavam completamente distraídos. Eles não tinham foco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É interessante você pensar nos cidadãos de Belém, porque nós poderíamos dizer que o acontecimento mais importante do universo estava ocorrendo naquele dia. E o que eles estavam fazendo? Nada. Absolutamente nada. Nós não sabemos se de repente foi por falta de consciência de quem o Senhor Jesus era, ou se foi por conta de ocupação. Alguns historiadores têm colocado isso. Era a época de recenseamento, a cidade estava cheia de pessoas, todas as hospedarias estavam lotadas, então aquela movimentação de viajantes, comércio aquecido, e talvez os cidadãos de Belém estavam aproveitando aquele comércio cheio de ímpeto, para ganhar uma grana extra, para fazer um pé de meia. Mas irmãos, eles não estavam percebendo que o evento mais importante daquela cidade estava ocorrendo. O evento que já tinha sido predito pelos profetas.
Os profetas tinham dito: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Os profetas haviam dito que um menino iria nascer, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os profetas haviam dito que de Belém de Efrata sairia aquele que teria o cetro nas mãos, que governaria o mundo inteiro. Tudo isso estava acontecendo, e o que os cidadãos de Belém estavam fazendo? Eles estavam completamente distraídos. Eles estavam correndo atrás de dinheiro. Meus irmãos, essa história também não é uma história antiga. O coração belemita continua se repetindo nos dias de hoje. As pessoas estão ocupadas demais para Jesus. As pessoas estão desfocadas. Elas estão interessadas em ganhar vida, fazer um pé de meia, construir algo, tomar conta da sua própria carreira. E a semelhança dos belemitas, elas não percebem que os processos mais importantes da sua vida estão acontecendo, e elas não dão atenção a isso. Os processos mais importantes, irmãos, da nossa vida, eles estão na dimensão espiritual. E muitas pessoas estão ignorando completamente isso. Resumem a sua existência a acordar de manhã, trabalhar, construir, descansar, cuidar do corpo, cuidar da saúde, fazer o seu futuro, cuidar da sua carreira, fazer a sua poupança, e elas não percebem as realidades espirituais que estão se desenrolando ao seu redor. São os belemitas de hoje. Elas não percebem no seu próprio coração que esse desejo de encontrar alguma coisa que dê prazer, essa vontade de ter alguma coisa que dê significado à vida, na verdade é o clamor por algo superior, por algo maior, que só o Cristo pode suprir. Essas pessoas não percebem isso. Elas não ouvem o clamor de Jesus, o clamor das Sagradas Escrituras. Elas estão atarefadas demais nos seus negócios, e elas não têm espaço para Jesus. Será se você é uma dessas pessoas? Será se você é um dos belemitas, que não tem tempo para as dimensões espirituais? Ou que as dimensões espirituais, elas ocupam uma pequena fração da sua existência? Você não tem tempo para orar, para ler as Escrituras, para vir para a igreja. Meus irmãos, tanta gente tem ignorado a pessoa mais importante desse universo. Nós poderíamos dizer que a nossa geração, ela se parece muito com a geração dos moradores de Belém, sem espaço para Jesus, sem Jesus ter ocasião na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração, na nossa rotina. Se você é uma dessas pessoas, se arrependa hoje. Se arrependa, para que você não perca as oportunidades mais importantes da sua existência, que dizem respeito à sua vida espiritual. Em terceiro lugar, nós temos uma outra classe, são os sacerdotes. Vamos ver o que os sacerdotes, qual foi a reação. Aqui lembre que os sacerdotes, eu estou falando dos religiosos da época de Jesus, homens que conheciam muito bem as profecias, dominavam muito bem os assuntos relacionados ao Messias. Como foi que esse grupo reagiu à chegada do Senhor Jesus? Então, capítulo 2, verso 3, vamos ler essa passagem. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a Israel. Meus irmãos, os sacerdotes conheciam as escrituras proféticas. Quando Herodes chegou para eles: olha, tem um grupo aqui
que veio cumprimentar, saudar, reverenciar o rei dos judeus. E eles estão querendo saber qual é a cidade que ele está. Então, nos livros aí, nas profecias, qual é a cidade? E todo sacerdote de cabeça, Miqueias 5:2, Belém de Efrata. Eles sabiam disso. A cidade de Jerusalém, em comparação à cidade de Belém, são duas cidades muito próximas. E a chegada desses magos não foi o primeiro sinal do nascimento do Messias. Antes disso, já havia acontecido aquele encontro dos pastores com a milícia celestial. Vocês lembram disso? Os pastores no campo, uma milícia de anjos cantando glória a Deus nas alturas. Essas histórias, elas tinham se espalhado em Jerusalém, e os sacerdotes sabiam disso. Os anjos anunciando a chegada do Senhor Jesus Cristo, e todos eles, os escribas, os sacerdotes, os saduceus, todos eles tinham esse conhecimento, irmãos. E quando eles veem a chegada do grupo que vinha do Oriente reverenciar o Senhor Jesus Cristo, o que foi que eles fizeram? Eles não fizeram nada. Eles deveriam ter acompanhado essa comitiva. Eles deveriam ter seguido a estrela e, junto com esses magos, se curvar diante do Senhor Jesus Cristo e adorá-lo. Eles sabem tudo. Eles até orientaram o rei Herodes, mas eles não tinham devoção por Jesus. E isso, irmãos, é uma coisa muito espantosa. Eles sabiam a respeito de Jesus, mas não amavam Jesus. Eles não tinham apego a Jesus, eles não tinham compromisso com Jesus. Eles tinham aquilo que nós chamamos de conhecimento sem devoção. É muito triste, irmãos, dizer isso, mas muitas vezes as pessoas que mais sabem são as que menos fazem. Aqueles que têm mais conhecimento são os mais apáticos, são os mais secos. Esses homens aqui, eles não foram apenas indiferentes ao nascimento do Senhor Jesus Cristo. Uns anos depois, eles se tornariam os maiores opositores do Senhor Jesus, inimigos do Salvador. Um grupo de pessoas que não descansaria, participando de todo tipo de conspiração, até que o nosso Salvador fosse pendurado em uma cruz. Eles eram indiferentes. Alguém disse certa vez que a indiferença é pior do que o ódio. Dizem que o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. Dizem que é melhor você brigar com uma pessoa do que você tratar alguém com desprezo, tratar como ninguém. Foi isso que esses homens fizeram. E quando eles encontraram, foi simplesmente para odiá-lo, hostilizá-lo. Meus irmãos, olhando para essas verdades, eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia da nossa vida, que Ele tenha misericórdia da nossa igreja, para que o conhecimento que nós temos de Deus não nos endureça, para que aquilo que nós temos aprendido do Senhor não nos torne pessoas estéreis no seu reino, pessoas que são cheias de si mesmo, mas que são vazias de Deus. Essas pessoas, elas fazem parte da religião dos sacerdotes. Em quarto lugar, eu queria olhar com vocês um outro grupo. Agora são os magos do Oriente. A maioria dos comentaristas, irmãos, do Antigo Testamento acredita que eles eram da Pérsia. O texto não diz que eram reis, como a nossa literatura popular convencionou chamar os reis magos. O texto não diz que eram reis, está aí no primeiro verso, diz que eram uns magos. O texto também não diz que eram três, como normalmente nós vemos nos cartazes de Natal. Inclusive tem um aqui na nossa igreja que está lá, 3 homens andando. É muito mais preciso pensar que provavelmente era uma comitiva. Por isso que a cidade de Jerusalém ficou tão assustada com a chegada desses homens. Eles tinham noção de certas profecias bíblicas, e a maioria dos estudiosos do Antigo Testamento acredita que eles foram influenciados pelo profeta Daniel.
Lembra que o profeta Daniel, ele foi profeta de Deus no reino da Pérsia, e ele se tornou o chefe dos magos, ele ganhou esse status lá, e é muito possível que ele tenha estudado os livros proféticos. De fato ele estudou, está em Daniel capítulo 9, e esses homens tiveram contato com as profecias a partir da revelação que Deus deu a Daniel. E há em Números capítulo 24, verso 17, uma referência a uma estrela. Queria olhar com vocês essa passagem, Números 24. Números 24, verso 17. Aqui nós temos o contexto aqui, aquela profecia de Balaão, que estava tentando amaldiçoar o povo de Deus, mas não conseguia. E aí no verso 17, ele profetizando a palavra de Deus, ele diz assim: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe. E aí ele continua a profecia. Então há essa referência a uma estrela desde o tempo do Antigo Testamento, que é uma estrela iria acompanhar a pessoa que seguraria o cetro. E aqui nós temos uma profecia no Antigo Testamento mostrando que o rei de Israel, ele viria desse povo, ele iria proceder de Jacó, e depois nós descobrimos que ele viria do povo de Judá. Então o cetro aqui é a referência ao seu status de rei, e isso seria acompanhado de uma estrela. Então é possível que Daniel tenha passado essas informações para esses homens, e essas informações foram passando de geração em geração, até que finalmente apareceu essa estrela. E esses homens eram desenvolvidos já na arte da astronomia, e eles foram se guiando por essa estrela até chegar em Jerusalém. Você já parou para pensar no tamanho do esforço que eles fizeram para conhecer o Senhor Jesus? Quando nós percebemos, olha, veja só, dá para você fazer uma conta mais ou menos por cima. Herodes, quando conversou com eles e inquiriu com precisão o tempo que eles tinham saído da Pérsia até a chegada deles em Jerusalém, Herodes chegou à conclusão que se ele matasse todas as crianças de 2 anos para baixo, ele provavelmente mataria o rei dos judeus. Então, por essa informação, dá para vocês terem uma ideia de quanto tempo esses homens demoraram. Quanto tempo nessa comitiva? Meses, talvez até anos. Estradas, desertos, montanhas, vales, dias quentes no deserto, noites frias, correndo perigos. E eles fazendo todo esse esforço para estar ao lado do Senhor Jesus, enquanto seus contemporâneos não estavam nem aí para ele. E é muito interessante o fato deles irem buscar informação em Jerusalém. Eles vão até Jerusalém. Por que eles vão até a cidade de Jerusalém? Porque a Jerusalém era a cidade onde havia instrução, era a cidade onde estava a palavra de Deus, era a cidade onde estavam os rolos proféticos. E eles foram até lá ter contato com a palavra de Deus para encontrar com o Senhor Jesus. A estrela por si só era uma revelação insuficiente. Eles precisavam da palavra, da orientação escriturística, e eles foram até Jerusalém para receber essa instrução. E eles estavam determinados. Quando eles chegam em Jerusalém, eles descobrem que é em Belém que o Messias iria sair, e no versículo 9 diz que eles imediatamente partiram para lá, para continuar a sua jornada, e a estrela foi acompanhando eles até chegar onde o menino estava. Meus irmãos, eles não desistiram, eles foram capazes de fazer todo o esforço, correr todo tipo de risco para estar com o Senhor Jesus Cristo. Versículo 10, nós temos a postura deles quando encontram Jesus.
Verso 10 diz: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Você consegue imaginar isso? Não foi uma alegria pequena. O texto diz que foi grande, intenso júbilo. Você deve pensar assim naquela alegria em que você perde um pouco aquele comportamento cheio de pudor. É aquela alegria em que você não se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar. E eles estão alegres não por causa da estrela, eles estão alegres por causa de Jesus. Jesus é a razão da jornada deles, e Jesus é a recompensa da viagem deles. Eles poderiam adorá-lo, eles poderiam agora ter um encontro pessoal e transformador com esse menino. E isso, irmãos, é verdade com respeito a nós também. A verdadeira alegria, a alegria intensa, duradoura, completa, final, ela ocorre quando nós temos um encontro pessoal com Jesus. Quando a estrela da nossa existência paira sobre Ele, ali nós temos a nossa alegria, ali nós somos completos e plenos. E nós entramos numa grande jornada na vida cristã a partir de então. E nós esperamos um dia completar essa jornada, e no final da jornada, qual é o pagamento que nós vamos ter? Qual será a nossa recompensa? Jesus. Nós começamos com Jesus, e nós terminamos tendo o Senhor Jesus como sendo a nossa recompensa. Ele é a nossa alegria. No verso 11, nós temos a adoração deles. Diz: entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Note isso, eles não adoraram a estrela, eles não adoraram José, e eles também não adoraram Maria, a mãe do Senhor Jesus. Eles adoraram o menino, o Senhor Jesus Cristo. Qualquer outra adoração que não for a pessoa do Senhor Jesus Cristo é idolatria. Veja que eles não deram atenção para nenhuma das outras pessoas que estavam ao redor, somente ao Senhor Jesus Cristo. O texto diz que eles dão presentes. Por que eles deram presentes? Você acha que os presentes que foram dados a Jesus era uma espécie de uma ajuda de custos, um chá de fraldas celestial? Você acha que é isso? Você acha que, ou talvez eles estavam tentando obter bênçãos? Sabe aquele raciocínio assim: eu vou doar e vou receber em dobro? Será isso que eles estavam fazendo? Irmãos, quando nós doamos a Deus o que Ele não precisa e o que nós poderíamos desfrutar, nós estamos afirmando com isso que Ele é o nosso maior tesouro, e não as dádivas que Ele nos dá. Isso é o que significa adorar com ouro, incenso e mirra. Quando eles dão ouro, eles estão dizendo: Senhor, a nossa alegria não está na riqueza, a nossa alegria não está aqui nessa quantidade de ouro, a nossa alegria está em Ti. Eu não estou doando isso aqui a Ti, Senhor, porque eu quero receber alguma coisa em troca. Eu estou doando isso porque eu Te amo. Ao doar isso, Senhor, que eu poderia desfrutar, eu estou desejando que o meu amor pelo dinheiro diminua e o meu amor por Ti aumente. Isso, irmãos, é o que significa. Então, quando eles adoram o Senhor dessa maneira, eles estão reverenciando Jesus como rei. Eles estão dizendo: Herodes não é rei, César Augusto não é rei, nosso rei é esse menino, é Jesus. É por isso que nós doamos ele ouro. Ouro é tributo pago a rei, ele é o nosso rei. Quando eles entregam incenso, o incenso era utilizado para queimar as divindades, para fazer a adoração.
Então, quando eles entregam incenso a Jesus, eles estão mostrando que Jesus é aquele que deveria ser adorado. Ele não é só rei, ele também é Deus. E quando eles entregam mirra, eles já estão antecipando a morte do Senhor Jesus Cristo, porque a mirra era utilizada para embalsamar corpos. Então é isso que significa adorar com ouro, incenso e mirra. Esses homens, eles tiveram a vida transformada depois do encontro deles com Jesus. Depois de encontrar com Jesus, eles passaram a ser guiados por Deus. O anjo aparecendo para eles dizendo: não volte por aí, não volte por esse caminho, vá por outro caminho, porque senão o Herodes vai atentar contra a vida do menino para o matar. Todos aqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus, irmãos, eles seguem uma nova estrada, eles têm um novo caminho, eles têm uma nova experiência. Não dá mais para voltar para a vida antiga. Novas decisões, nova história, caminho da obediência, tudo isso orientado pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, o Senhor Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que um dia Ele virá julgar vivos e mortos. E você e eu precisamos ter uma atitude correta, uma postura ideal com respeito a Ele. Qual é a sua? Será se a sua postura com respeito a Jesus tem sido a postura de hostilidade? Jesus como quem ameaça o seu estilo de vida, o desejo de você fazer as coisas do seu jeito, as suas pretensões de orgulho e de soberba? Será se Jesus Cristo, Ele se torna uma pessoa hostil, porque Ele reprova a sua vida de pecado, seus pensamentos de pecado, seus planos de pecado, suas realizações pecaminosas? Eu quero dizer a você essa noite que, se você escolher uma vida de pecado, o Senhor Jesus Cristo sempre vai ser uma pedra no seu caminho. E se você tropeçar nessa pedra, como diz o apóstolo Pedro, você vai estar eternamente perdido. Por enquanto, ele é uma pedra de tropeço, mas vai chegar o dia da sua queda. Vai chegar o dia em que não vai ter mais saída para você. Então, antes que seja tarde, se curve diante de Jesus, creia nele, se dobre diante dele. Diga para você mesmo que de hoje em diante você não quer viver mais uma vida de hostilidade a Jesus. Você quer que Ele governe a sua vida, seu coração, seus desejos. Você deseja ser perdoado dos seus pecados, receber a vida eterna, ser contado entre aqueles que são de Jesus, que um dia estarão com Ele no reino. Faça isso. Ou talvez a sua atitude não seja a atitude de hostilidade, mas seja de indiferença. Você até acha que Jesus é importante, mas Ele não ocupa o primeiro lugar. Você tem outras prioridades, você tem outros planos, você tem outros desejos. Você até sabe informações a respeito de Jesus, você o conhece, mas você ainda não se relacionou com Ele, você não o obedece, você não o ama. Ou talvez você seja aquela pessoa que conhece Jesus, mas o seu coração está duro, você não se emociona mais, as verdades do Evangelho não pulsam mais no seu coração, elas não tocam mais o profundo da sua alma. Eu quero dizer a você essa noite que essa religião é a religião dos sacerdotes, é a religião daqueles que se tornaram inimigos de Jesus, é a religião daqueles que lidam com o sagrado periodicamente, mas isso não mexe com a vida, isso não toca o seu coração, coração blindado, aquele cimento de indiferença. Que esse não seja o seu caso, que essa não seja a sua vida. Se você se encontra dessa maneira, hoje se dobre diante de Deus e peça misericórdia, dizendo: Senhor, me dê um coração de carne, tira de mim esse coração de pedra, me dá um coração que se emociona, me dá um coração que é cativado, que se alegra, que se emociona, que fica feliz com as verdades e com as dimensões espirituais.
Você precisa disso. Irmãos, a igreja de Cristo está repleta de gente indiferente. A igreja de Cristo está cheia de pessoas que entoam canções com verdades teológicas maravilhosas, e aquelas verdades não chegam no coração, que ouvem periodicamente a exposição das Sagradas Escrituras, mas isso não toca mais a alma. Poderia haver maior tragédia para a igreja. Nós morremos por causa da nossa própria frieza. Nós permitimos o Espírito Santo ser abafado dentro de nós, porque nós estamos ignorando Deus durante toda a semana. Não deixe a indiferença tomar conta do seu coração. Não pense que ser indiferente a Cristo e ao Evangelho é uma coisa normal, que essa coisa de você ter alegria, ter ímpeto, ter fervor, é coisa de gente nova convertida. Não caia nesse tipo de engodo. Isso é uma das maiores mentiras que o diabo semeou na nossa geração. Que fervor não é para gente, que fervor não é coisa de crente maduro, que fervor é coisa de crente imaturo. Não caia nisso. Clame a Deus para Ele aquecer seu coração. Clame a Deus para que a presença de Jesus transforme você, como transformou aqui os magos do Oriente. Ser aquelas pessoas que não medem sacrifício para servir a Deus, que vão, que se esforçam, que anseiam por chegar na presença de Jesus, por adorá-lo, por reconhecê-lo que Ele é Rei, que Ele é Deus, que Ele veio aqui para morrer e que Ele está aqui entre nós, real, vivo, existente dentro do nosso coração. E a partir dessa compreensão, à semelhança dos magos, você ser capaz de doar tudo de si, doar sua própria vida, doar os seus planos, doar os seus sonhos. Você se colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, está aqui a minha vida, faça de mim o que o Senhor quiser, usa-me da maneira que o Senhor deseja. Tome hoje essa decisão de andar com Deus, de seguir a direção dEle, de ir por um caminho diferente que você está indo, de deixar os caminhos escorregadios, dizendo: Senhor, eu quero ser guiado por Ti, eu quero ser direcionado pelo Senhor, eu não quero mais a permanência da minha vontade, dos meus desejos, eu quero que o Senhor seja tudo em mim. É só isso, meus irmãos, que vai fazer com que o nosso Natal tenha sentido. Eu já disse isso muitas vezes aqui, essa é a única vida que vale a pena ser vivida. Essa vida, em Cristo, por Cristo, para Cristo, em adoração, sujeição, alegria, devoção. Que Deus, irmãos, e eu pedi muito isso em oração essa semana, que Deus nos aqueça, que Ele nos dê esse fervor, que a gente saia desse comportamento frio, indiferente a Deus, e que a presença de Jesus real, existente no nosso coração hoje, desperte em nós o mesmo júbilo, a mesma alegria e a mesma entrega que nós vemos nos magos do Oriente. E aí, irmãos, pode ter certeza que do mesmo jeito que aqueles poucos magos alarmaram toda Jerusalém, a igreja de Cristo vai alarmar esse mundo aqui, vai virar ele de cabeça para baixo. Então que Deus faça isso através de nós, para a glória dele. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, nós te glorificamos essa noite. Tu veio a esse mundo e hoje espiritualmente o Senhor está em nosso coração, de uma forma não menos real daquela que um dia o Senhor esteve nesse mundo. E do mesmo jeito, Senhor, que a tua presença naquela ocasião impactou tanto o coração daqueles magos do Oriente, nós pedimos que também essa presença espiritual, porém real, ela venha impactar a nossa vida, produzindo em nós alegria, regozijo, gratidão, contentamento.
de tal maneira, Senhor, que nós daqui para frente tenhamos uma entrega completa do nosso coração, da nossa vida, dos nossos desejos e planos. Tudo isso, Senhor, nós colocamos diante de Ti. Nós adoramos, reverenciamos o Teu nome e agradecemos de coração pela vinda de Cristo, Pai. Oramos no nome dEle, para a glória dEle. Amém.